Boa noite, Igreja de Cristo. Estamos juntos mais uma vez para a glória do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus, para também orarmos a Deus, nosso Pai, nosso excelso Senhor. Vamos clamar e invocar a presença do Santo de Israel neste momento. Senhor de grandeza, Senhor de graça, nós te adoramos, te glorificamos, porque tu és grande. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tudo vem de ti. Glorificado seja o Senhor, porque estás conosco, e nós precisamos da tua graça e da tua luz. Sê propício a nós, dá-nos a tua paz, a tua vitória, a tua bênção, Senhor. Esteja conosco nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos fazer uma leitura inicial que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 8, versículos 4 a 13. Jeremias 8, de 4 a 13, primeira leitura desta noite. O texto nos diz assim: Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Até aí, irmãos, um texto de Jeremias, um texto duro contra o pecado do povo, mas que ao mesmo tempo mostra o Senhor que conhece, que sabe e que indica o seu povo o caminho do arrependimento. Nós vamos orar nestes momentos silenciosamente, clamando ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que nos lave, nos purifique, para que tenhamos palavras de arrependimento. Aproveitemos também a esse Deus misericordioso e clamemos pelos enfermos, pelas pessoas desesperadas, para que assim o Senhor possa acudir a todos os nossos lares e as nossas vidas. Oremos por todos os missionários, pastores e pelo povo do Senhor neste mundo. Oremos silenciosamente durante alguns instantes.
Deus de graça, Deus de grandeza, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Oramos a Deus para que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, dos aflitos, para que o Senhor especialmente perdoe os nossos pecados, ó Pai. Diante do texto, reconhecemos muitas vezes a dureza dos nossos corações. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos lave, nos purifique de todo mal, nos restaure espiritualmente. Todos aqueles que estão conosco neste momento, Senhor, neste culto. Abençoe também, ó Pai, os enfermos, curando, restaurando, Tu que és o dono da cura, Tu que és Senhor sobre tudo e sobre todos. Tenha misericórdia dos que estão nos hospitais, em tratamentos, dos que estão sendo cuidados em casa, nos lares. Tenha misericórdia, ó Deus. Visita também, Senhor, nossos irmãos que precisam de trabalho, de emprego. Abra portas pela Tua graça, pelo Teu poder. Tu que és o Deus que abre portas, ó Pai. O Teu povo também ora pelos Teus pastores, missionários, povo do Senhor que clama o Teu evangelho neste mundo. Muitos estão presos, perseguidos. Sê propício, Senhor, alcança todos estes pela Tua misericórdia. Quebra os grilhões da prisão, Senhor. Restaura, Senhor, e liberta o Teu povo. Dê à Tua igreja, Senhor, a graça de pregar o Teu evangelho na liberdade do Teu Espírito, na força do Senhor. Visita as igrejas do Senhor, todo o Teu povo espalhado neste mundo, os lares, restaura lares, muitas vezes com problemas, dificuldades nos relacionamentos. Abençoe, Senhor, e tenha misericórdia das nossas necessidades. Entregamos as nossas necessidades e aflições ao Teu altar. Os pedidos dos Teus filhos, dos nossos irmãos, neste momento nós clamamos e depositamos no Teu altar. Também, Senhor, Te louvando por todas as bênçãos recebidas. Quantas bênçãos das Tuas mãos maravilhosas que têm vindo abundantemente sobre nós. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Senhor e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, povo do Senhor, nós vamos fazer uma breve meditação nesta noite, que está em 2 Coríntios capítulo 7. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 5 a 16. 2 Coríntios 7, de 5 a 11, na verdade. 2 Coríntios 7, de 5 a 11. Diz-nos assim o texto da palavra do Senhor. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Então, irmãos, temos lido 2 Coríntios 7, de 5 a 11. Este texto da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez?
Deus maravilhoso, bendito o teu nome pela tua palavra. Que o teu Espírito nos ensine e nos edifique para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, Paulo nutria um grande amor por essa igreja. Essa carta aos Coríntios é interessante, ela é pessoal. Nela, Paulo revela detalhes dos seus movimentos. Também apresenta aspectos de relacionamentos diversos. Vários fatos se deram nessa interação fraterna entre Paulo e a igreja. Paulo recebeu mensageiros vindos de Corinto e, na ocasião, ele ofereceu diversas orientações e respondeu perguntas ao escrever a primeira carta. Paulo chegou a visitar irmãos algumas vezes. Uma delas não foi um encontro grato e feliz. Paulo registra como sendo feito em tristeza esta visita. Não se sabe o que tornou esta visita triste assim. Aparentemente, alguém fez oposição a Paulo. Talvez ofendeu seriamente o apóstolo de Cristo. Diante disso, Paulo escreveu uma carta tratada como carta severa. Nela, exorta aos irmãos para que se arrependam. Segundo alguns, essa carta severa não foi preservada. Outra corrente de teólogos acha que se trata de 1 Coríntios. Outros ainda postulam que é parte de 2 Coríntios, este livro que estamos lendo. E nesse texto lido, irmãos, Paulo cita esta carta severa. Ele mesmo diz isso no versículo 8 aí do texto que lemos. Vamos pensar um pouco, irmãos e irmãs, e refletir. Também precisamos muitas vezes de palavras severas, palavras de repreensão. Alguém precisa falar com severidade conosco, muitas vezes. Nesses momentos, nós nos entristecemos. E nós vamos pensar um pouco sobre este ponto nesta noite. No versículo 10 aí que lemos, não é? Que Paulo nos diz isso. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Este versículo 10. Então o tema que nós vamos trabalhar é este. Quando a tristeza é valiosa. Quando a tristeza é valiosa. Nós vamos apresentar primeiro alguns aspectos do mundo atual e, por último, vamos apresentar a chamada tristeza valiosa. Um primeiro aspecto, uma primeira ênfase deste mundo no qual vivemos, irmãos e irmãs, é que o prazer está acima de tudo. O prazer é colocado como acima de tudo. Existem muitas ideias que marcam este momento no qual vivemos. Uma que tem prevalecido é essa, a busca do prazer. É uma mensagem que tem se ampliado cada vez mais. É uma lógica que tem caído no gosto de muitas pessoas e quase de todos, principalmente na ideologia dos mais jovens, mas não somente. Também nós, os mais maduros, gostamos disso, o prazer acima de tudo. Nós temos que admitir e não podemos negar que muitas vezes somos enredados por esta ideia, por esta ênfase do mundo moderno. Porém, o problema está quando nos perdemos nisso. Nós nos perdemos muitas vezes nessa ideia do prazer. Ele passa a ser o único bem possível. É assim que ele se torna o principal objetivo desejável, a busca do prazer. Você já deve ter ouvido muitas vezes sobre isso. Coisas do tipo, olha, faça apenas aquilo que te alegra. Faça apenas o que alegra o seu coração. Não se importe com regras, com normas. Ou então, uma voz que disse, não se preocupe com o amanhã. Vale hoje, vale o momento. Há uma música com um título que diz, eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Nada de ser feliz amanhã ou no porvir. É agora. O negócio é sempre ter prazer em tudo,
aquilo que se faz, independentemente da situação, das circunstâncias, dos valores. E de preferência imediatamente, nada de esperar. Um texto de Tiago nos diz, quando alerta lá o servo do Senhor, ele diz: tens vivido regaladamente sobre a terra. Tens vivido apenas nos prazeres, regaladamente sobre a terra. Tiago 5. Precisamos avaliar a nossa vida. Será que esse alerta de Tiago não serve para nós? Apenas viver nos prazeres, não que o prazer em si seja errado. Não é isso, não é esta a observação. E sim viver intensamente nos prazeres e numa busca insana apenas nos prazeres. Até se estranha quando se fala em sofrimento, porque a pessoa pensa apenas que a vida é prazer e prazer total. Para que sofrer? Que ideia é essa de sofrimento? Que ideia é essa de tristeza? Que negócio esquisito este de sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo. Sabe, irmãos, precisamos estar atentos. Essa é uma ênfase forte do mundo atual. O prazer colocado acima de tudo. Acima de tudo, é uma ênfase do mundo atual. Mas nós podemos pensar numa segunda ênfase do mundo moderno. Qual seria ela? Aquela que diz o seguinte: não se arrependa de nada. Não se arrependa de nada. Esse argumento também tem sido muito difundido. Precisamos estar atentos diante desse apelo. É uma verdadeira armadilha para as pessoas, principalmente para os cristãos, povo do Senhor. Aqui é preciso dizer algo importante. Não existe vida espiritual sem arrependimento. Mas não é esse o argumento utilizado pelo mundo, não é esse. A sociedade tem se contentado com a indiferença. Mais do que isso, ela tem incentivado a dureza de coração. A ideia é que você se torne cada vez mais rígido. Se refletirmos bem, veremos orgulho nesse ato, um ato orgulhoso, uma arrogância nessa atitude. No fundo, eles estão querendo negar o erro. Profundamente querem ignorar o pecado. Eu não devo me arrepender porque eu não errei. Quantas vezes você deve ter pensado assim ou deve ter ouvido isso? Cada um então possui a sua verdade, a sua consciência. Fique com a sua ética, que eu fico com a minha. Fique com a sua maneira de pensar, que eu fico com a minha. Esse discurso, irmãos, é muito utilizado pelos midiáticos, pelos meios de comunicação. Jamais se arrependa daquilo que você faz. Certamente você já ouviu isso, ou algum expoente, algum artista, alguém que tem um certo status na mídia dizer isso, né? E a Bíblia está cheia de exemplos que nos ensinam. Jeremias, o primeiro texto que lemos, um texto grande, maravilhoso, uma passagem que possui detalhes valiosos. Essa passagem diz no versículo 6: ninguém há que se arrependa da sua maldade. Você se lembra do texto que lemos em Jeremias? Versículo 6 diz isso: ninguém há que se arrependa da sua maldade. A causa dessa frase está nesse mesmo versículo, que diz assim: porque ninguém para e pergunta, que fiz eu? Ninguém pergunta, que fiz eu? O que eu fiz? Comportamento reflexivo importantíssimo e essencial. São os momentos nos quais avaliamos a nossa fé. Atente, esteja atento com esta situação. E o texto de Jeremias também nos diz: cada um corre a sua carreira como um cavalo, ou seja, corre, vai andando sem pensar, sem refletir. E o que fiz eu? Qual é meu erro? Mas não, cada um corre a sua carreira como um cavalo. Está lá no texto de Jeremias. Será que não tem sido assim a minha vida, a sua vida? Precisamos refletir a partir da palavra de Deus. Então, não vamos sucumbir diante dessa outra ênfase falsa.
que prega não se arrependa de nada. Mas uma outra ênfase perigosa da modernidade é a seguinte: uma tristeza superficial basta. Basta uma tristeza superficial. Essa é uma postura extremamente perigosa. Na verdade, é uma sugestão demasiadamente sutil. Ela procura fugir dos pontos radicais que tratamos anteriormente, tanto da ênfase no prazer excessivo, colocado acima de tudo, como na ênfase não se arrepender de nada. Ela é um meio termo, é uma mudança em relação a esses pensamentos. É uma tendência que prega uma tristeza relativa, ou seja, basta uma tristeza superficial e rápida. Diante do erro é bobagem ficar contristado, não precisa disso tudo. Não se preocupe tanto, afinal todo mundo erra. Devemos tomar muito cuidado com esse engodo, com esse pensamento. Essa ideia pode ser mais sedutora do que as outras, porém ela é tão ineficaz quanto as anteriores, porque não resolve o problema sério, que é o problema do pecado. Vamos voltar ao texto básico do nosso estudo. O versículo 10 aí de Coríntios nos diz: mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte. A parte B do versículo 10. Quais seriam as características dessa tristeza do mundo? É um tipo de lamentação aparente. É uma tristeza que não busca o perdão de Jesus. É uma tristeza sem nenhum compromisso com uma contrição real. Trata-se de uma forma de acalmar a consciência, apenas isso. Acalmar a própria consciência. Um jeito de tocar a vida sem uma mudança radical. O fim desse arrependimento é hipócrita e é a morte, conforme nós vemos no versículo 10. É a morte. Na verdade, é um remorso que leva a um fim trágico. Todo crente deve refutar essa tristeza mentirosa, superficial. Lembre-se sempre do exemplo que Judas nos deixou. Ele sentiu tristeza pelo pecado cometido. Judas, pecado cometido. Lemos isso em Mateus. Ele reconheceu que tinha traído sangue inocente, mas não se voltou para Jesus para pedir perdão. Ele teve remorso. O remorso não foi suficiente para a sua libertação e o impediu de dar o passo mais importante da sua vida, que é um arrependimento verdadeiro. Aqui fica o registro dessa verdadeira emboscada e desse perigo. Qual é? Uma tristeza superficial basta. Basta uma tristeza superficial. Mas, irmãos, irmãs, povo de Deus, nós queremos tratar neste último ponto agora da tristeza valiosa. Existe uma tristeza valiosa que o texto nos apresenta. Vamos ver agora este aspecto diferente da tristeza. Estamos chamando de tristeza valiosa. Mas será que é possível uma tristeza desse tipo? Sim, e ela produz o verdadeiro arrependimento. Veja novamente o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Que texto maravilhoso, irmãos. Se há uma tristeza que leva para a morte, a outra tristeza conduz à salvação. Que diferença? Nos resultados, uma conduz à morte, outra à salvação. Que diferença? É um arrependimento que produz salvação e vida. São etapas difíceis, sim, geram profunda tristeza. No entanto, promovem o crescimento e o progresso na fé. Também exigem atitude firme por parte do crente, do servo, da serva do Senhor. Ele deve tomar uma posição sincera diante de Deus. Será que tenho sido sincero diante do Senhor? Será que você tem sido uma pessoa sincera diante do Senhor? Tendo uma postura corajosa de abandonar o pecado,
precisamos, irmãos, crescer espiritualmente e precisamos dessa maturidade. É preciso recomeçar esse processo de obediência ao Senhor, retomar constante esse processo. Isso não é uma ilusão, é real. É possível recomeçar, é possível retomar a vida espiritual na força do Espírito Santo. Vimos que o remorso é diferente do arrependimento. O remorso não produz ânimo. O remorso desemboca na morte. Ele vem da tristeza falsa, que é segundo o mundo. Vimos o caso de Judas, que acabou sendo enforcado ou se enforcando. Em Atos, Lucas, no seu registro, informa que o seu corpo se rompeu, que tristeza, e que todas as suas entranhas se derramaram quando ele se matou ali, não é? Mas, irmãos, voltemos à riqueza dessa tristeza segundo Deus. O texto nos diz no versículo 10, a tristeza segundo Deus. O versículo completa assim, que a ninguém traz pesar. Então, essa tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, uma tristeza valiosa, rica, proveitosa. Se no remorso a pessoa foge de Deus para a morte, no arrependimento fugimos da morte para Deus. Eu vou repetir. Se no remorso a pessoa foge de Deus para a morte, no arrependimento nós fugimos da morte para Deus. Que lindo! E nessa mesma passagem vemos o exemplo do povo. Paulo informa que os crentes coríntios reagiram diante da carta de admoestação que ele diz, a carta severa que ele cita aí neste trecho que lemos. O povo de Deus respondeu, eles atenderam, está aí no versículo 11. Quando nós lemos, e vou repetir aqui, vamos ler novamente, quando ele nos diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. E ele elenca aí uma série de coisas importantes. Que defesa, que indignação contra o mal, contra o pecado, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Uma verdadeira transformação que veio ali do arrependimento segundo Deus, que não traz pesar. É o que nós estamos tratando, dessa tristeza valiosa que Deus produz, conforme vemos no versículo 10, a tristeza segundo Deus, que ela é transformada em alegria, em júbilo, após o arrependimento e a restauração da vida. Não é para ficar em tristeza, não é para ficar debilitado, pelo contrário, é uma tristeza que gera salvação, que transforma, que habilita, que coloca em pé, que renova, que restitui. Não que gera a morte, a prostração, essa é a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus restaura, renova. No momento é difícil, mas a restauração vem, a renovação vem, e a alegria do Espírito Santo renova o povo de Deus e o crente fiel. A tristeza que vem de Deus, quando somos contristados segundo o Senhor, ou seja, ela é originada do Pai para a nossa recuperação, não para a nossa prostração e para a morte, mas para a vida. Mas para a vida. Não há fé salvadora sem arrependimento do pecado, sem tristeza pelo pecado e sem renovação. A porta do arrependimento sai na porta do céu. A porta do arrependimento sai na porta do céu, desemboca na porta do céu. Concluindo, irmãos, Igreja de Jesus, todos nós gostamos de receber boas notícias. Portanto, encerraremos com uma boa notícia. O Espírito Santo continua atuando nos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, temos sido atingidos pela ação do Espírito Santo e, quando pecamos, pela tristeza valiosa, essa tristeza que vem de Deus e que produz
arrependimento para a salvação, e conforme o texto, que a ninguém traz pesar, mas pelo contrário, renovação, restauração, recuperação, restituição e nova vida diante do Senhor. Não a morte, que é a tristeza segundo o mundo, mas a vida, que é a tristeza segundo Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que a palavra do Senhor edifique a sua igreja. Amém.